Eu chamo-me Elisa Nair Ferreira. Juntamente com a Maria Aragão, resolvemos há cerca de um ano, estamos quase a fazer um ano, formar a Aliança Animal, que é uma organização de ativismo, apesar de não fazermos questão de utilizar a palavra ativismo, mas às vezes é preciso esclarecer o que é que fazemos, porque nós trabalhamos gratuitamente com um objetivo único, que é promover o respeito pelos restantes animais, por todos os animais. A nossa abordagem é um bocadinho diferente da tradicional. Nós conhecemos bem a tradicional, principalmente a Maria Aragão, que já é ativista há mais de 14 anos. Portanto, ela passou todas as fases que foram acontecendo, quando se começaram a defender os direitos dos animais mais a sério em Portugal, quando apareceu o Facebook, quando foram criadas as primeiras petições, portanto ela acompanhou toda essa evolução. E de facto o ativismo, como tudo que existe, passa as suas fases, porque a sociedade vai respondendo de determinada forma e, tal como no mercado, deve também ser adaptada a oferta. Nós, depois de nos conhecermos, fomos tendo várias conversas, e, entretanto, a Maria Aragão criou um grupo cá no Porto, no qual eu entrei logo no início, e comecei a participar ativamente nas coisas que já faziam a defender os animais, nas ações de rua, essencialmente, que também seriam sobre a promoção do respeito pelos animais. E já era uma abordagem, esse grupo já tinha uma abordagem um bocadinho diferente da tradicional, até já era um grupo conhecido, porque as pessoas não sabiam bem porquê gostavam daquilo, mas já era porque não tinham uma abordagem confrontacional. Já se trabalhava com um sorriso, já se trabalhava sem palavras agressivas, mas nesse andamento nós fomos percebendo, ao longo de algumas conversas de pesquisa, também começamos a perceber o que é que se passa lá fora. O mundo do ativismo é mesmo um mundo, já muito foi escrito, já muito foi pensado, há décadas. E porquê é que interessa esta história toda? Interessa porque nós não criamos uma coisa do nada. Portanto, é uma coisa bem fundamentada. Acima de tudo, nós temos uma organização diferente, porque a abordagem é diferente. Então, várias coisas que nós definimos. Uma delas é em que áreas é que vamos trabalhar. E definimos logo o que é que são os pilares essenciais da sociedade. Sendo que muita coisa é importante, mas do que é importante, o que é essencial? Desde logo, a educação, o direito e a alimentação. São três coisas sem as quais nenhuma sociedade resiste ou consegue progredir. E, ao mesmo tempo, queríamos tentar utilizar aquilo que nós temos de mais profissional, que aproveita melhor a nossa capacidade enquanto cidadãos. Eu sou advogada e, portanto, poderia dar o meu contributo na área do direito. A Maria Aragão é autora do livro Omeletas Sem Ovos, já deu muitos workshops, muita formação de comida tradicional, mas vegana, que é a abordagem dela. Portanto, já a abordagem do vegetarianismo dela, do veganismo dela, eu digo vegetarianismo, dizemos vegetarianismo estrito, não utilizamos a palavra vegano, a não ser que haja mesmo a necessidade na comunicação. Mas, portanto, a abordagem do vegetarianismo dela também em si já era diferente desde o início. E, portanto, ela tendo essa capacidade e essa experiência, a parte da alimentação também era uma parte fácil de atacarmos. E a parte da educação, sem dúvida, a começar nas crianças, porque as crianças são os adultos de amanhã e depois vão ser os avós, portanto, nós se conseguirmos fazer chegar a estas crianças um bocadinho mais de empatia, alguma mensagem, vai ser mais fácil para elas crescer com mais opções e elas, ao saberem que existe a opção de não utilizar animais, de não os machucar, de os respeitar de uma forma diferente da nossa geração, se calhar vai ser mais fácil para elas mudar do que esperar que se tornem adultas, cheias de hábitos, dependentes deste sistema cuja bateria são os animais, não é? Somos dependentes dos animais para tudo. E essas crianças ainda estão numa fase que não têm dependência de grande coisa, portanto, já crescem a questionar. Quem me dera a mim que tivesse ido alguém à minha escola, quando eu era pequenina, dizia que era ativista e que é possível proteger os animais e que é possível ajudá-los e que é possível não os utilizarmos. Provavelmente eu tinha chegado a casa a dizer que queria ser ativista e escusava de ter comido animais durante tantos anos. Portanto, nós então começamos por definir as nossas áreas de trabalho. Conseguíamos dar resposta a essas áreas de trabalho. Eu dou-me muito bem com crianças
A comunicação flui com muita facilidade, entendo mesmo muito bem com elas, também para utilizar isso. À nossa volta, tínhamos pessoas excelentes, tínhamos pessoas de várias áreas, por exemplo, no grupo que trabalha com as crianças temos uma psicóloga, uma assistente social, temos pessoas de várias áreas que podem dar contributos de forma à nossa resposta ser o mais profissional possível, tal como fazemos nas outras áreas. Depois temos pessoas da área do design, do web design, todas as áreas que fazem falta. Precisamos de alguém que saiba filmar e editar, de alguém que saiba fotografar. E esse foi o segundo ponto que quisemos alterar no ativismo, que era apresentarmos-nos à sociedade como algo mais sério e não amador. Porque infelizmente, se calhar nem infelizmente é assim que as coisas funcionam, é assim que funciona o ser humano desde bebê. A parte estética conta. Não é? Não o vamos negar. Ninguém vai comer uma coisa que tenha mau aspecto, como ninguém vai ver fotografias que estejam desfocadas, pelo menos não as vão partilhar, e portanto faz parte da mensagem. Estrategicamente, se eu quero que a mensagem vá mais longe, eu devo tornar tudo isso mais profissional. Resolvidas essas questões, tínhamos muitas outras mais complexas, que era então a da abordagem. Nós decidimos enchermos-nos de coragem e sair do meio onde vivíamos um pouco fechadas, no meio do ativismo, que eu sem querer ofender alguém, atrevo-me a dizer que o meio é bastante fechado, por mais que as pessoas não o sintam, o meio é bastante fechado, que é normal, porque quando nós deixamos de comer animais, ou quando os nossos hábitos mudam, se começamos a praticar um desporto, sei lá, qualquer coisa que façamos, nós temos tendência a procurar pessoas que têm os mesmos hábitos, as mesmas ideias. Quando damos conta, já só temos pessoas que pensam como nós à nossa volta. Isso acontece na vida real, acontece no Facebook, e então depois acontece uma coisa que é o efeito echo chamber. Nós ficamos com a sensação que o mundo é aquele e que as pessoas são como nós. Perde-se um bocadinho a noção do que é que se passa lá fora. E não, o mundo não é como nós gostaríamos que fosse, está longe, muito longe disso. E então, uma das coisas que nós percebemos que era urgente mudar era precisamente a abordagem. Nós não estamos aqui para trabalhar, para agradar aos colegas, para agradar às ideologias veganas, seja uma ou outra, porque há várias abordagens. Nós tivemos de fazer um pacto entre as duas e depois entre as pessoas que quiseram trabalhar connosco, ou que nós convidamos expressamente para trabalharem connosco, e tivemos que fazer um pacto entre todos, deixar bem claro, nós não estamos aqui para servir pessoas ou ideais, estamos aqui para servir os animais, e isso faz toda a diferença. Não quero dizer com isto, isso tem que ficar muito claro, que não cuidamos das pessoas. É exatamente o contrário. Nós cuidamos muito das pessoas e fazemos um pacto de sinceridade e de honestidade. O que nós não podemos é esquecermos-nos para que é que nos juntamos. À parte disso, que é uma marca importante da Aliança Animal, é que nós só trabalhamos para os animais. Agora até vai parecer um contrassenso. É que nós acabamos por concluir que a melhor forma de servir os animais é servir bem a sociedade. Outra forma de conseguirmos que a sociedade proteja os animais é precisamente defendendo a sociedade. Defendendo como? Compreendendo-a. Então, a nossa abordagem partiu primeiro deste raciocínio, que é tentar entender o comportamento das pessoas. Em primeiro lugar, desde logo, não nos esquecermos da nossa história. Há uma coisa que se chama amnésia vegana. O que é a amnésia vegana? É uma coisa que acontece, é um estado psicológico em que o vegano fica passado algum tempo, depois de deixar de comer animais, depois de deixar de utilizar os animais, seja como for, há uma sensação de que sempre foi assim. O nosso cérebro tem dificuldade em aceitar que nós já participamos de um estado de violência, que nós já participamos daquela violência. Parece tão distante que parece que a vida inteira fomos pios e que nunca participamos disso. Bom, não nos podemos esquecer como é que foi a nossa história. Apesar de muita gente ter tido uma situação mais favorável, mais fácil, pessoas que já não gostavam de carne, pessoas que adoravam legumes, pessoas que por algum motivo
não tiveram dificuldade nenhuma em mudar, ou pessoas que, por exemplo, ficaram chocadas de tal forma com a realidade, viviam tão afastadas dessa realidade, daquilo que os animais passam, para vir parar ao nosso prato e para vir parar à nossa roupa, que no momento em que se confrontam com essa realidade, o choque é tão grande que a pessoa, se não tinha força, passa a ter. Eu entendo todas as situações e todas elas são importantes. Depois ainda há aquelas situações em que as pessoas simplesmente não gostavam de legumes e que eram verdadeiros amantes de carne, não na ideia de que estão a comer animais, com a ideia de que estão a comer animais, mas amantes de carne, da bela posta, dos enchidos, do presunto. Para muitas pessoas, pelo menos para metade do nosso país, não nos podemos esquecer que o nosso interior, para além de ter esses hábitos e de terem muito orgulho naquilo que fazem, é a sobrevivência de imensas famílias. E as pessoas gostam, consomem, oferecem, abrem a porta, põem a mesa, portanto as pessoas têm muito orgulho naquilo e não lhes passa pela cabeça uma outra hipótese, elas não são más. E é aqui que a nossa abordagem está a diferir de muitas outras abordagens de ativismo. Quando nós temos em mente todas estas situações, nós percebemos que, se nós queremos ajudar os animais, nós queremos que as pessoas deixem de os utilizar, não é? Como é que eu vou fazer isso? Vou criar uma lei que obriga as pessoas a não utilizar animais? Não. Pela imposição não iríamos lá. Vou chateá-las muito? Pode ser que se eu gritar muito elas parem, só para eu me calar, não sei. Acho que nós podemos utilizar tudo o que já se conhece sobre o ser humano, seja porque todos os seres humanos são seres humanos e sabem como é que era se fosse ao contrário. Será que se me viessem chatear a mim? Será que se falassem para mim com palavras agressivas? Será que se me fizessem sentir mal, eu iria deixar de utilizar animais? E até podemos ter alguém que diz assim, sim, comigo funcionou. Pronto. Mas aí temos logo a resposta que é, tu não és a tua audiência. Quando nós dizemos que somos ativistas, nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu não estou a defender os meus interesses. Eu estou a defender os interesses de um terceiro, como um advogado. Então a minha responsabilidade é acrescida, é muito maior. Eu então não posso querer falar da forma que me faz sentir melhor, porque eu estou magoada com a sociedade, porque eu estou frustrada porque a sociedade não quer saber da verdade para nada, porque estou frustrada por imensos motivos, porque as coisas não mudam à velocidade que era necessária, porque eu tenho uma consciência que quem ainda come carne está longe de que os animais estão, a cada segundo que estamos aqui a falar, a ser torturados e a vida a ser-lhes roubada, quando eles não querem e percebem o que é que se está a passar, porque são conscientes disso. É muito difícil ser simpático para as pessoas que não querem saber, eu entendo isso. Mas se eu quero verdadeiramente deixar de utilizar os animais e ajudar as pessoas a seguirem o mesmo caminho, eu tenho de me pôr no lugar delas. Eu tenho que me lembrar então de todas as histórias que são diferentes e tê-las como exemplo, como referência. Eu tenho que me lembrar que não há uma fórmula, portanto eu não posso ter uma fórmula de como é que se pratica o ativismo e depois despejá-la onde quer que eu chegue. Eu não posso utilizar a mesma conversa no Porto e em Trás-os-Montes. Não posso. E depois temos toda a informação que podemos retirar ainda do mercado. Como é que se vende um produto? Nós não estamos a vender nada, não é? Mas podemos equiparar e dizer, eu tenho aqui uma mensagem. Eu não vou conseguir convencer a pessoa a comprar o meu produto com a atitude errada. E já foram gastos milhares, milhões de dólares no estudo de como é que as coisas funcionam, quais é que são as abordagens indicadas. Tudo isto já foi estudado, pensado, escrito e temos ativistas como Nick Cooney que já fizeram um trabalho brutal de pesquisa, de estatísticas e todo este trabalho que nós não temos dinheiro para pagar, mas também já foi feito, e adaptá-lo ao veganismo e tentar perceber como é que eu faço a minha mensagem passar. Definitivamente não é aos gritos,
definitivamente não é atacar a pessoa, não é fazê-la sentir-se mal, até porque ninguém é obrigado a ouvir-nos, porque toda a gente acha que está certa, porque se não achassem que estavam certos, mudavam, não é? E portanto é preciso entender essas coisas, e este foi o maior trabalho que nós fizemos, todo um trabalho de casa, todo um trabalho prévio às nossas atividades, que foi então decidir como é que vamos fazer isso. No caminho, nesse caminho, nós já conhecíamos há alguns anos a Melanie Joy. A Melanie Joy é psicóloga, é vegana, é ativista vegana já há muitos anos. Desde sempre ela dedicou a sua vida a tentar compreender porque é que as pessoas amam cães, ou amam o seu gato, porque é que amam uns e comem outros. Vestem vacas, comem porcos. Porquê? Isto se for numa parte do mundo, porque se for noutra parte do mundo até comem cães e amam vacas. Pronto, depende da parte do mundo. Então, todo o estudo dela assentou em entender os processos psicológicos e, desde logo, percebe-se que é cultural. Não é? Os animais não nascem com uma etiqueta a dizer este é para comer, este é para fazer festinhas. Não nascem com essa etiqueta. Somos nós que definimos, consoante a área em que nascemos, o que é correto, o que é que não é correto. Nós aqui ficamos muito chocados com o festival Yulin, na China, não é? E assinamos aos milhares a petição para acabar com esse festival. E, de facto, se virmos uma fotografia, uma imagem, que eu não quero ver vídeos, se virmos uma imagem do cão no espeto, ou pelo menos quando já está pronto a comer, é exatamente a mesma imagem que a de um leitão. O que é que nos faz? Qual é que é a dissonância cognitiva por trás disso? Porquê é que nós amamos um e comemos o outro e noutro lugar do mundo é ao contrário e ficamos chocados com os hábitos do outro? Isto tudo tem psicologia por trás. Depois, fora a parte cultural, também temos de entender que as pessoas não são necessariamente más, não são monstros, porque comem animais. Isto faz toda a diferença na abordagem do ativismo, na forma como nós chegamos às pessoas, porque se eu achar que as pessoas são más, se eu achar que as pessoas são pequenos monstros que não têm qualquer piedade pelos animais, porque bem sabem como é que é antes de ir parar ao prato, então como é que nós vamos falar com alguém mau, com um monstro? Não vamos ser simpáticos. Nós já vamos ter esse preconceito, a nossa abordagem já vai ser negativa. E depois há outra coisa. Então, para lá, eu antes também era um monstro? Eu não posso aceitar isso. Eu comi animais durante demasiado tempo, mas foi o tempo que eu precisei até ganhar coragem, primeiro para começar a comer legumes, porque eu precisei de coragem para começar a comer legumes, que eu era das pessoas que não conseguia mesmo, era terrível para mim, terrível. E gostava muito de carne. Vou fazer aqui uma confissão. Eu comi muitas postas e se viesse bem passado eu mandava para trás. Aquilo tinha que ir mesmo mal passado. E eu já achava que defendia os animais. Eu cheguei a pensar, será que posso ser vegetariana e ficar só com o presunto? Tive alguma dificuldade em aceitar que o presunto era uma parte de um animal. Por um lado, a Melanie Joy ajuda-nos a entender o mundo, ajuda-nos a colocarmos-nos primeiro onde estávamos antes, não nos esquecermos disso, e ajuda-nos a entender o outro. Porque é que as pessoas o fazem? Bom, as pessoas estão convencidas de que estão a fazer a coisa certa. Não é normal que seja a minoria a fazer a coisa certa. Se 97 ou 8%, porque é por aí que andam os números, da população mundial come animais, tem que ser, é uma coisa que é normal. Não pode estar toda a gente errada, isso não cabe na cabeça de ninguém. Este é o ponto número 1. Depois, as pessoas entendem que é natural. E, de facto, é natural. Enquanto animais, se formos analisar desde sempre, é natural animais comerem animais, desde que possam, desde que o seu corpo e a sua capacidade digestiva o permita. Portanto, tudo bem, é normal e poderá até ser natural. Okay? Independentemente, há pessoas que defendem que não, mas eu acho que sim.
O nosso corpo tem capacidade para digerir carne, portanto, aquilo que se chama sermos omnívoros, porque também há quem conteste isso. E depois, há um terceiro N, ela chama-lhe os 3 Ns, que é acharmos que é necessário. E é aqui, foi pelo menos aqui, que foi o ponto, a quebra, a curva para mim, foi precisamente aqui. Portanto, eu não vou negar a história, não vou negar a natureza, isso não faz sentido, mas a parte de ser necessário, essa aí sofreu muitas alterações, porque se nós já acreditamos, se calhar já foi mesmo necessário, ou pelo menos conveniente, e depois durante uma grande parte da história estivemos mesmo convencidos que precisávamos. Claro que temos o exemplo de imensas pessoas e culturas vegetarianas, que até nos esquecemos de reparar que estão vivas, quer dizer, não morreram por serem vegetarianas. Portanto, há provas vivas, não precisávamos da ciência e de estudos, não precisávamos nada disso, mas se fosse o caso, também já temos agora a ciência, ainda se pode dividir por motivos duvidosos, a meu ver, mas hoje já temos desde a nossa própria Direção-Geral de Saúde, muitos outros países que também já vão nesse sentido, deixam bem claro que é possível uma pessoa ter uma alimentação estritamente vegetal, mesmo a excluir os derivados, e ser saudável, desde que o faça de forma planeada, com alguns cuidados, mas isso é igual como quando se come carne. Quando eu comia carne, eu comia muito mal. Eu tinha déficits, as minhas análises eram um terror, porque eu não gostava de legumes. O legume era para ficar bonito no prato, mas depois ficava lá na mesma, porque não se come a decoração. E é assim, em Trás-os-Montes, tirando as pessoas mais antigas até são as primeiras a dizer que na realidade foram quase sempre vegetarianas, porque carne, a chicha, era em dias de festa. Ora, pois é. Há todos esses exemplos e, portanto, e depois conhecemos pessoas já na nossa cultura, nem é preciso ir para o Oriente para conhecermos pessoas que são vegetarianas há décadas e que são saudáveis. A parte da necessidade quebra. Se não é necessário, então aí temos de colocar a questão: porquê comemos animais? Porque é bom, porque estou acostumada. Tudo isto é importante para entender quem é que nós somos, porque de facto nós somos o resultado destas reflexões todas. Nós não teríamos criado a Aliança Animal se não tivesse havido uma divergência na forma de pensar relativamente ao ativismo que ainda se vai praticando. Que, também quero dizer, existe lugar para ele. Porque, como eu disse no início, nós não somos o nosso próprio público. É uma conclusão que espelha muito estudo, muita reflexão, porque de facto as pessoas são tão diferentes umas das outras que é tal como no mercado. Há gostos para tudo, há gente que veste amarelo. Pronto, eu não acho bem, a minha até me magoa à vista, mas há pessoas que adoram amarelo e vestem amarelo e, portanto, tem de haver lojas para a produzir roupa amarela e a vender roupa amarela para quem gosta de amarelo. Ok? Para mim, no ativismo é exatamente igual. Há lugar para as outras abordagens. Agora, nós achamos que o resultado para os animais não é aquele que nós constatamos no momento de fazer a ação. Vamos supor, eu estou a fazer uma ação de rua e as pessoas vêm ter connosco e dão os parabéns e gostam daquilo que se está a fazer e até levam o panfleto e contactam. Consegui 2 veganos. Ou algumas pessoas foram sensibilizadas, 10, 20, não importa. Eu consigo perceber um número de reações positivas. O que eu não consigo perceber naquele momento é o número de reações negativas. Porque as reações negativas podem ser visíveis, a pessoa pode na minha cara dizer-me algo rude, pode nos insultar na rua, acontece, as pessoas podem se sentir atacadas e, portanto, defendem-se atacando também, que é uma das formas que os animais utilizam para se defender, ou então podem virar costas, fugir e sair dali com uma péssima ideia. Ou podem, em vez de sair com uma péssima ideia, podem só sair com a ideia de resistir ainda mais àquela mensagem. Eu era dessas pessoas, portanto eu não deixava que ninguém me falasse sobre o que os animais passam. Passei a minha vida a chatear-me à mesa, chatear-me com o meu pai, que estava sempre a pegar comigo, e depois as pessoas mais antigas gostam de falar sobre o bocado do animal, de onde é que vem isto, da parte do corpo. E eu achava aquilo
tão grotesco. E portanto eu comia imensa carne, mas por favor não me estraguem a refeição, deixem-me comer em paz. E fazia isso, sempre. Se eu visse alguém na rua a mostrar as imagens da realidade, da verdade, eu iria fugir por ser sensível. Não por não querer saber, era ao contrário. Eu tinha um medo terrível de me confrontar com aquela realidade e não estava preparada para dar os passos que eu sabia que tinha de dar se visse a realidade. Mas isso sou eu agora consciente a falar. Na altura não era consciente, era inconsciente. Eu disse, não quero saber, ok? Não me fales. E foi o que aconteceu. É muito engraçado porque é como se eu desconfiasse desde sempre que um dia ia ser vegetariana. Não sei explicar, mas o meu amor pelos animais era uma coisa tão profunda e desde bebê. Eu só não sabia era que eu ia vegetarianos durante muitos anos. Em Trás-os-Montes estávamos muito longe de imaginar isso. É preciso lembrar disto quando estamos a criar o nosso ativismo, pensar que as pessoas que passam na rua podem ter imensos motivos para não querer saber daquilo, algumas pode ser mesmo porque não querem saber. Nem toda a gente tem o mesmo grau de empatia. Alguns ativistas pensam que se mostrarem a verdade às pessoas, se mostrarem as imagens, face àquela realidade, as pessoas vão ver a verdade e depois de ver a verdade vão mudar. E a minha pergunta é, desde quando é que os factos e a verdade fazem as pessoas mudar? É que isso não é humano. Nós temos todo um conjunto de mecanismos para lutar contra factos que não vão de encontro com a nossa narrativa, com as nossas crenças, com aquilo que nos é conveniente. Se assim fosse, ninguém fumava. Aqui, em último caso, está lá no pacote a dizer, portanto, não, as pessoas não querem saber de factos, também já há estudos e há muita tinta, muito papel gasto sobre isso. Uma pessoa tem de se dar ao trabalho de ler, pesquisar, dá trabalho ser bom ativista, porque é preciso uma pessoa entender as coisas e por isso tem de ler. Tem de ler. Esse número de pessoas que têm uma reação negativa não tem sido calculado nos efeitos do ativismo que é praticado. Claro que já é bom que se conseguiu chegar a algumas pessoas. A parte em que eu me insurjo é a parte em que não estão a fazer, de facto, aquele cálculo que é subtrair ao número de pessoas que conseguimos entusiasmar para a causa da proteção dos animais, subtrair o número que acabamos de afastar. Eu conheço mesmo muita gente, é importante manter o contacto com não veganos para nunca nos esquecermos disto. As pessoas não veem com bons olhos o que é diferente e isso também é normal. Depois acontece ao contrário quando estamos do lado de cá. Portanto, nós não reagimos bem ao que é diferente. E, portanto, quando nós vemos alguém na rua, vestido preto, com ar chateado, ou com ar triste, ou com algo que não é muito atraente, que é exatamente o oposto daquilo que é utilizado, por exemplo, nas publicidades. Na publicidade, eu se quero vender uma coisa, eu sei que tenho de sorrir, a não ser que o produto seja para pessoas muito sérias. Pronto. Mas é preciso adaptar, perceber quem é que é o público-alvo e a mensagem tem de ser, tudo é pensado. As pessoas podem simplesmente sentir que aquilo não é atraente e dizer, ui, mas é assim que se fica. Eu não quero aderir a uma coisa que me vai fazer ficar triste ou que me vai fazer ficar mal. Ah, mas isso é egoísmo. Pois é, e então? O ser humano é egoísta. A maior característica do ser humano é egoística. Nós movemos-nos tendencialmente por interesses, como qualquer animal. Eu não vou daqui ali se não precisar. Para que é que vou daqui ali? Ou se não for para ter algum prazer. Nós movemos-nos dessa forma. Está intrinsecamente ligado à nossa sobrevivência. Fazer coisas que são do nosso interesse. E, portanto, é normal e devemos aceitar o egoísmo das pessoas, não faz delas más, faz delas seres normais que estão a sobreviver. E, portanto, seguem os seus instintos, que é proteger-se de uma coisa que acham que é má. E porquê que acham que é má? Porque acham que a abordagem do veganismo lhes vai roubar coisas. Vai-lhes roubar bem-estar, vai-lhes roubar paz, vai-lhes roubar alegria, vai-lhes roubar sabor, prazer.
E as pessoas sentem que o veganismo lhes quer roubar. Nós temos de apresentar isto às pessoas de uma forma que lhes apareça, não como se lhes quiséssemos retirar algo ou liberdades, mas ao contrário, nós queremos lhes dar ainda mais liberdade, nós queremos dar-lhes mais informação, nós queremos dar-lhes mais opções que têm de ser boas. Se a comida vegetariana for má, meu amigo. Isso a brincar é das coisas que eu acho que são muito sérias, daí a abordagem da Maria Aragão ser muito importante, porque ela cria comida que já existe, que as pessoas reconhecem. Então nós, quando estamos a dar essas opções às pessoas, elas olham, sabem, ok, isto é uma feijoada, isto é uma jardineira, isto é um assado, tem nome, portanto as pessoas identificam-se, são capazes de comer porque não é algo estranho, porque as pessoas se calhar até gostam de provar algo diferente num dia especial. Pronto, hoje como antigamente, hoje vamos ao chinês, depois vamos ao indiano, mas não era para uma prática diária. Para a prática diária nós queremos aqueles sabores que conhecemos e se tivermos mais idade ainda pior. Quem se torna vegetariano aos 15 anos não sabe de que é que estamos a falar, porque não chegou a estar viciado o tempo que chegue, nem tem arrecadadas memórias que chegue, nem construiu toda a sua fase adulta a associar momentos de alegria, momentos de convívio com os amigos. É normal, em Trás-os-Montes, ter-se os amigos da posta, que é com quem vamos fazer aquelas coisas. Eu tenho memória, eu tenho um amigo, neste momento não me lembro dele, que é o Chico. Eu e o Chico passávamos a vida a comer, os nossos encontros era para ir comer. É claro que, mudando a minha alimentação e a minha maneira de pensar, isso afeta as relações sociais. Quem me dera que o Chico fosse vegetariano, o Chico não é vegetariano, não sei se algum dia vai ser, talvez, mas o Chico gosta muito da comida que eu faço. Eu vou poucas vezes atrás dos montes agora, mas quando vou, tento fazer sempre um prato à escolha dele, mas vegano. E ele gosta muito. E já me disse que algumas coisas ainda são melhores do que se fosse carne. Mas para isso eu tive que não me chatear com ele, mantê-lo na minha esfera de amizades, portanto não o hostilizei. Cheguei a vê-lo a comer carne à minha frente enquanto eu estava a comer vegetariano. Portanto, todas estas coisas que é preciso tolerar, entender, e aos bocadinhos ele foi provando. Portanto, ao não atacá-lo, ele não teve aquela reação de não quero provar nada disso. Não, isso não aconteceu. Portanto, é preciso... custa muito, mas se uma pessoa se mentalizar, aquilo que eu dizia no início, se o foco forem os animais, então vai-me custar muito menos contrariar-me. E se eu estiver mesmo disposta a tudo pelos animais, como a maior parte dos ativistas dirão que estão, então eu acho que é necessário ter-se o ato de coragem de aceitar a realidade e de ter coragem de aceitar as pessoas. Somos muitas vezes acusadas, nós e outras pessoas que têm esta abordagem, do contrário, somos uns cobardolas, porque queremos estar no nosso conforto, porque as pessoas sentem que para ser ativista que se tem que enfrentar a vergonha e passar... Não, eu não tenho vergonha, porque o meu amor pelos animais faz-me combater todas essas coisas. Eu também já pensei assim, não me sentia muito confortável com algum tipo de ativismo e depois percebi porquê. Eu não tinha que fazer assim. Eu nunca quis deixar de ser como era. Portanto, na minha vida está tudo exatamente igual. Eu não acho que a pessoa tenha de deixar a vida que tem só porque não quer participar na violência contra os animais. Eu mantenho absolutamente tudo, só que não utilizo animais. Não vou mudar de grupo, não vou mudar de lugares. Se o local não tem vegetariano, há de passar a ter, eu ajudo. Não me vou fechar nem me pôr à parte da sociedade. Bom, então eu mantive o Chico, mantive todos os amigos, faço esse trabalho e não é ser cobardolas, é o contrário, é preciso uma coragem muito grande para ter a mesma consciência que os outros ativistas que vão desabafando nas suas ações têm, e às vezes à noite tenho de combater um bocadinho, porque eu sinto as mesmas coisas. Às vezes eu sinto a raiva a querer aparecer. É uma conversa sem fim, tanto com a sociedade em geral como entre ativistas, porque muitos não concordam com nada do que eu estou para aqui a dizer, ou concordam, mas depois dizem logo que há lugar para todos. E há, muito bem, mas nós também temos
de ter espaço para pacificamente desenvolver este tipo de ativismo. Nós não podemos ter a ilusão de que vamos mudar a sociedade se, porque não concordamos com ela, nós mudamos, não é? E depois não concordamos com ela. Então vamos sair dela porque não queremos participar nela. E depois queremos do lado de fora que cá dentro nos ouçam. Esse tipo de ativismo, definitivamente, esse não funciona. Porque de fora não tem legitimidade. Eu não reconheço legitimidade ao que é de fora. Nós reconhecemos legitimidade aos nossos pares. Se eu vir uma pessoa que não tem nada a ver comigo, eu digo assim, tu mudaste, mas eu sou diferente de ti, eu não sou tu, ou sei lá, reajo de uma forma qualquer, mas eu não me identifico, eu não quero saber do que é que o teu grupo minoritário tem para dizer, pertenço a outra onda. Não se reconhecem legitimidade um ao outro, as minorias e a maioria. Portanto, a mensagem tem de ser adaptada a essa maioria. Trabalhando com as instituições, nós já somos obrigadas a fazê-lo com a linguagem da sociedade, dentro da sociedade e com a sociedade. Daí eu ter dito também no início que parecia que ia entrar em contradição porque não estávamos a defender ao mesmo tempo as causas dos humanos, ao mesmo tempo que estamos a defender estas. Bom, estamos a defender a causa de todos os humanos e não das minorias, portanto nós dedicamos-nos a melhorar a sociedade da qual fazemos parte e por isso não saímos dela, porque a única maneira de melhorar esta sociedade parece-nos que é estar dentro dela e fazer parte dela e temos tido muitos bons resultados. As pessoas abrem-nos a porta e abrem-nos a porta porque olham para nós ou porque veem o nosso trabalho e se identificam com ele. É algo que acham que pode perfeitamente ser uma parte integrante daquilo que fazem na escola ou, como já fizemos, uma intervenção num bairro social com assistentes sociais e conseguimos passar a mensagem a crianças que nunca ouviriam, no outro lado, palavras de empatia relativamente aos animais, ao outro. O outro são todos, portanto acabamos por beneficiar também a relação com os coleguinhas, com os outros adultos, com os outros humanos. Há este cuidado de adaptar a mensagem com todos os cuidados. Aqui sim, temos algum cuidado de não pôr os animais a toda a força à frente do ser humano ou ao mesmo nível, porque às vezes, isto é um exemplo, equipararmos os animais uma situação qualquer, num jogo, às crianças ou aos seres humanos, pode fazer e faz com que as pessoas se retraiam, porque imediatamente, como isso é uma mensagem que as pessoas não gostam, elas retraem-se. E nesse momento que se retraem, já vão deixar de nos ouvir da mesma forma aberta, deixam de ter a mente aberta que tinham antes. Tudo o que vamos dizer a partir daí está inquinado. Estamos a perder então eficácia. Então nós tentamos ter assim todo este tipo de cuidados. Por exemplo, nós não chegamos a uma escola imediatamente a dizer às crianças que podem ser vegetarianas. Nem é que devem, é que podem. Não dizemos, mas consoante a sua idade vamos, portanto, desde os animais de companhia às touradas, aos circos, pássaros em gaiolas, coisas que elas compreendem e coisas que se elas vão contar aos pais que aprenderam, os pais até vão achar muito bem e até vão ficar orgulhosos. Olha, meu filho, como aconteceu com a reciclagem há uns anos atrás. Se nós vamos incutir na criança, logo numa primeira abordagem, a questão dos animais na alimentação, as crianças sensíveis como são capazes de decidir num minuto que não querem voltar a comer animais. E aí criamos dois problemas gravíssimos. Um é que a escola fecha-nos a porta. Porquê? Porque vão ter pais a reclamar lá no dia seguinte: o que é que se passou aí? Que este menino chegou a casa a dizer-me que não come mais carne, como é que é? E deitam as mãos à cabeça. Até pode haver um bom resultado, pode haver um milagre, até pode haver um pai ou uma mãe, não é? Pode sempre haver o efeito que nós dizemos que não vai ter, mas, em princípio, racionalmente, pelo que conhecemos de como é que as coisas funcionam, e é essa realidade que não podemos esquecer, em princípio, a escola não nos vai voltar a chamar porque nós fomos para além daquilo que era suposto, porque lhes fomos criar alguns conflitos com os pais. Então, nós inserimos o tema sim,
o tema da alimentação, mas é de forma muito subtil. E a não ser que nos coloquem questões, porque há miúdos que eu já ouviram falar ou até já conhecem alguma situação, até já têm algum vegetariano e colocam questões. Pronto, nesse caso, então uma pessoa explica, mas diz, olha, mas enquanto és pequenino tens de ter paciência. Eu quando era pequenina também fazia o que os meus pais mandavam, mas sabes como é que podes fazer? Podes pedir com um jeitinho, dizer assim, ó pai, ó mãe, só hoje, assim, de vez em quando podemos não comer, para os teus pais também se irem acostumando, porque não é, eles é que mandam, tens de pedir com jeitinho. Pronto, e conversamos assim, adaptamos a conversa a cada idade. Se forem adolescentes, a conversa parte para outro nível e utilizamos um vocabulário também mais adequado. Esse trabalho é muito importante da educação, muito importante. Para mim até é o mais importante de todos. Todas estas ideias, isto são reflexões profundas, sustentaram a criação da Aliança Animal, que então tinha definido desde o início trabalhar nas áreas do direito, da alimentação e da educação. Depois de estar bem fundamentada, depois de sabermos exatamente o que queríamos fazer, o que deveríamos fazer e não o que queríamos, tem que corrigir, o que deveríamos fazer, o que era melhor e o que é mais eficaz, qual a abordagem e porquê, então foi uma questão de encontrarmos outras pessoas, algumas já conhecíamos, que concordavam connosco, que pensavam da mesma forma ou parecido, ou que simplesmente nunca tinham pensado nisso, mas que ao considerar as coisas desta forma acharam bem, acharam que de facto estamos a aplicar melhor os nossos recursos se nos adaptarmos à sociedade, se a entendermos. Então nós fazemos imensas coisas. Temos voluntários para as 3 áreas e depois temos aquilo que chamamos aliados. Temos aliados em todo lado. Uma das coisas que nós fazemos questão de fazer é, se pudermos envolver as instituições, as empresas, a restante sociedade numa determinada ação, ao invés de a fazermos na rua, então fazemos. Damos sempre essa preferência. E porquê? Damos essa preferência porque desde logo estamos a envolver a sociedade. Estamos a envolver pessoas que não são veganas, que nem sequer são vegetarianas, mas que têm empatia, simpatia pela causa, que de certa forma apreciam o nosso trabalho. Isso já é sinónimo de alguma coisa, porque eu já estive nesse lugar. Aliás, foi assim que me comecei a relacionar com outros veganos. E, portanto, já estamos a fazer esse trabalho com essas pessoas em direto. Nós contamos com um grupo de amigos, voluntários, professores, e organizamos ou somos convidados para fazer conferências em que se discute o novo Estatuto do Animal, a lei criminal, todos os aspectos relacionados com a utilização dos animais e com as novas leis que temos em Portugal. E, magnífico, temos nesta equipa o professor Fernando Araújo, a quem devemos mesmo muito, que é uma pessoa, é um exemplo, é um dos maiores ativistas de Portugal, apesar de não ser vegano. Ele defende os animais como ninguém. Ele está a organizar neste momento, veja-se, a primeira pós-graduação em Direito do Animal em Lisboa, na universidade onde ele é professor. Acaba por ser uma coisa bastante mais além do direito, porque o direito não pode ser algo estático, fechada às outras áreas do direito. Temos de ter gente da veterinária, da parte ética, filosófica. O meu tema vai ser muito interessante porque vou ter pela primeira vez a oportunidade de falar sobre a parte da alimentação. E isso é novo porque a parte do direito tem deixado sempre essa parte de lado, porque é muito difícil, é um tema muito difícil da alimentação. A parte de servirmos boa comida, nós fazemos bastantes workshops, fazemos-los de forma independente, fizemos ainda agora um de doces tradicionais de Natal, porque as pessoas pensam que para deixar de comer animais que têm de perder algo, têm de perder a qualidade de vida, têm de perder os sabores do costume, aquelas memórias, as coisas que sempre gostaram. A abordagem da Aliança Animal é a da Omeletas Sem Ovos, não é? Que é o projeto da Maria Aragão, que é precisamente dizer às pessoas, não. O máximo que pudermos manter, nós mantemos, porque um vegano, por razões éticas, não deixa de comer animais por não gostar do sabor. Não é essa a questão. Não é? Nunca foi essa a questão.
Pode chegar um momento em que a pessoa, a parte psicológica fica afetada de tal forma que até nega os sabores. Mas, se a nossa questão é meramente ética, não me incomoda nada fazer uns rojões com soja que me saibam quase a rojões, porque na realidade o sabor é do alho e do vinho. Ou fazer um alho francês à Brás, não sabe a bacalhau, mas é bom que chegue, é parecido que chegue. Eu consigo satisfazer a memória do à Brás que chegue. Não fico assustada se me dão essas opções. Eu, enquanto pessoa que consome carne, penso até era capaz. E como a pessoa se imagina a fazê-lo, isso é meio caminho andado para experimentar. Se apresentamos uma coisa muito difícil, muito estranha, seja no sabor, seja na elaboração, no tipo de ingredientes que se usam, na pronúncia, no nome das coisas, seja, as pessoas sentem que aquilo é tão distante, é tão difícil, não se conseguem visualizar a fazer aquelas mudanças porque parece muito difícil e desistem antes de tentar. Ou começam, mas depois acham que aquilo é difícil demais. Ah, mas isso é egoísmo. Pois é, voltamos ao mesmo, mas é normal ser-se egoísta. E se nós queremos defender os animais, nós que nos dizemos defensores dos animais, é que temos de saber lidar com esse egoísmo. Não é passar a batata quente para a pessoa e dizer agora sabes a verdade, faz a tua parte, que é toda. Não. Darmos a informação às pessoas, ajudá-las com receitas, onde comprar, facilitar-lhes a vida ao máximo, é uma forma de ajudar os animais. Porque se para nós, para os primeiros que mudaram, foi mais fácil, ou para as pessoas que se movem por razões éticas, há uma força muito grande. Se não fosse por razões éticas, eu nunca tinha deixado de comer carne. A parte da saúde nunca foi forte que chegue para me fazer mudar. Portanto, se eu não tivesse uma motivação assim tão grande, eu não tinha conseguido. Mas nem toda a gente tem essa força e essa motivação. E isso também é normal. As pessoas têm graus de empatia diferentes. Nós é que temos de ser estrategas porque somos nós que temos um objetivo. E o nosso objetivo não é que as pessoas respondam àquilo que nós achamos que é certo, mas sim a resultados melhores para os animais. Isto é, que as pessoas reduzam ao máximo o seu consumo, a sua utilização de animais. Este é o nosso trabalho. Em que é que isto melhora as nossas vidas? Em tudo. Só posso falar sobre mim, portanto não vou falar nem de casos milagrosos, nem me vou meter a falar da área da nutrição. Da minha parte, fisicamente sinto-me muito melhor. Eu agora como legumes e antes não comia. As minhas análises estão fantásticas. O meu palato mudou, porque também há isso, ao fim de algum tempo, aquilo que me parecia viscoso e assim um bocadinho nojento, que eram os legumes cozinhados, agora gosto. E depois já há uma parte que é mesmo muito importante e que está na base de toda a saúde. E as pessoas esquecem-se disto, que é o bem-estar psicológico. Isto é a base de quase tudo. Eu posso ter, o meu corpo está perfeito, não tem ponta de gordura, o meu tem, mas vamos supor, uma pessoa que não tem ponta de gordura, pratica exercício, não fuma, não bebe, come mesmo muito bem, tem todos esses cuidados. Para além dessas pessoas também morrerem, essas pessoas também podem ficar doentes, mas essas pessoas provavelmente ou fazem daquilo vida e aquilo é mesmo uma paixão e isso é que lhes dá felicidade, ou então se estão a fazer um esforço nesse sentido e isso não lhes dá felicidade. A pessoa está ali, está a contrariar-se para não comer o bolinho, para não comer açúcar. Nem 8 nem 80. Eu entendo que o bem-estar psicológico, desde se me apetecer comer um bolo cheio de açúcar, poder comê-lo e não vou ter culpa por isso, mas depois, aquela parte que há bocado me fez ficar com a lágrima no olho, há um bocadinho de peso na consciência ainda em mim, eu tenho de lidar com isso e tenho lidado. E acho que cada pessoa depois também tem o seu tempo para lidar com isso. Eu não deixei de comer carne porque eu não gostava de legumes, não é? Então o que eu fiz foi ir inserindo comida vegetariana, ou seja, fui aprendendo a fazer pratos que ficassem bons, que chegue para eu não necessitar de comer carne. Portanto, tinha que ser bom tanto a nível nutricional como de sabor. A parte do sabor para mim foi fundamental. Lá está, aquela coisa de tudo com caril e cominhos, não.
Portanto, eu fui inserindo. Já sei fazer muito bem um prato. Fixe, vamos inserir outro. Às vezes saía mal. Já sei fazer outro. Quando eu dei conta, já quase não comia nada. Ajudou muito conviver com veganos. Okay? Ajudou imenso. Isto visto do outro lado também quer dizer que esses veganos se davam comigo. Portanto, é importante os veganos conseguirem dar-se com pessoas que comem carne, não é? Porque ajudou-me imenso esse convívio, tanto para tirar dúvidas como para me ajudarem, para me entusiasmarem. Recebia-os em casa, um casal de amigos, que eram o Miguel e a Elsa, e a Isabel. Eu queria cozinhar para eles e, portanto, tive que começar a fazer as coisas e entusiasmou-me muito. Eu identificava-me, na altura, identificava-me bastante com o Miguel e com a Elsa. Isso também valeu, porque como eu me identificava com eles, então, dito por eles, a mensagem vinda através deles estava legitimada, porque eram dos meus, e eu imaginei-me a fazê-lo. Eu disse, não, eles conseguem, eu consigo. E foi isso que me aconteceu. Fui inserindo mais refeições vegetarianas, então eu não sei em que dia é que fiquei totalmente vegetariana. Sei que a última posta de pescada que tinha no congelador foi o último pedaço de animal que teve no meu congelador, dei à minha vizinha. Uma posta de pescada cara, e na altura não pensei que estava a promover alguém comer um animal quando a dei, só quis aquilo fora do meu frigorífico. Pronto, e a minha reação qual é que foi? Chorei, lembro-me que estava na banca a lavar a louça e dei conta naquele momento. Oi, eu já não como nada. Pai, há um mês que eu não como nada de origem animal. Eu fiquei... Aquilo foi assim... Foi uma alegria tão grande, foi uma euforia quase quando eu dei conta que conseguia. A questão era essa, porque eu não acreditava que conseguia. Eu que era viciada em carne, mas algum dia, se o meu pai estivesse cá, não ia acreditar mesmo. Até a minha mãe, que teve a vida inteira uma luta, colher de pau em cima da mesa, até ser grande, para comer os legumes, os amigos de trás os montes nunca se iriam acreditar. Eu própria não me conseguia acreditar. E quando eu dei conta, eu chorei muito, e não foi de tristeza, não foi de peso na consciência, foi de libertação. Que é uma sensação das melhores que eu já tive na vida. A alegria foi mesmo muito, muito grande, não tem preço. Esse estado em que eu me senti quando dei conta foi tão bom que eu nunca mais quis sair dele. É muito simples. Eu sou uma pessoa muito mais feliz. Muito mais feliz.